Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um painel aqui no Case, né, onde a gente vai discutir o estado, né, a evolução do mercado de health techs no Brasil e aprofundar também em saúde mental, um mercado que explodiu recentemente, né? A gente viu um crescimento enorme de soluções, startups e, mais do que tudo isso, da adesão, né, por empresas e pessoas físicas por soluções aí de saúde mental. Bom, eu sou o Gustavo Araújo, sou cofundador e CEO do Distrito, né? Sou homem branco, de cabelo preto, estou aqui com uma camiseta também preta com o logo do Distrito e me acompanhando nesse painel está aqui o Felipe Farias, fundador da Mudar. E aí, Felipe, tudo bem? Fala, Gustavo, tudo bom? Aqui fala o Felipe Farias, fundador da Mudar. A Mudar é uma startup de saúde mental corporativa. Eu sou homem branco, de cabelo preto e de barba, e estou vestindo uma camisa social azul clara. Valeu pelo convite, Gus. Muito bom estar contigo aqui, Felipe. E para começar, eu queria compartilhar a minha tela, né? E a gente vai passar agora um pouco sobre como está o mercado de health techs, né, no Brasil. Né? Antes disso, para quem não conhece, né, o Distrito é hoje o maior ecossistema de transformação digital da América Latina. A gente existe, né, num contexto em que a transformação, né, para empresas, muito além do que as pessoas pensam, ela é um infinite game. A transformação ela não acaba nunca. A gente acha que em algum momento a gente vai olhar para as nossas empresas, né, e falar transformamos, mas não. As empresas na realidade elas sofrem, né, muito para acompanhar a velocidade de tecnologia hoje do mercado e esse gap tecnológico ele só aumenta. E é super relevante a gente estar falando sobre inovação, sobre health tech, enfim, aqui no Case, por quê? Qual é a resposta que o mercado encontrou, né, para uma velocidade tão intensa quanto essa? É o Open Innovation, né? Só através do Open Innovation as empresas conseguem adotar tecnologia no ritmo que o mercado pede, que os consumidores pedem. E é nesse contexto que nasce o Distrito como um motor de transformação digital, né, que as empresas instalam como um sistema operacional mesmo, né, para poder inovar de maneira cada vez mais rápida. E hoje, só dando um panorama aqui de Distrito, né, fomos eleitos, inclusive aqui no Case de 2020, como o melhor hub de inovação do país. Atendemos mais de 70 clientes com esse motor de transformação. São 240 pessoas no time, mais de 750 startups residentes. Monitoramos mais de 34 mil startups na América Latina, parceiros de mais de 120 venture capitals, e aí 3 anos, né, de história, completando agora 4 anos. Tá? Aqui está um pouquinho, né, desses clientes que estão usando a plataforma do Distrito como motor de transformação. E vejam que a gente tem um ecossistema de saúde muito forte. Né? A gente já vai falar disso também com o Felipe, né? Mas hoje você tem grandes redes de varejo de saúde, né? Como Drogaria São Paulo, Raia Drogasil, Pague Menos, você tem uma Johnson, a Tem Saúde, GSK, Abbott, né? Vivio, que é logística, Bionexo é uma scale-up de saúde, né? Para supply chain, Sul América, AstraZeneca, Hospital das Clínicas, Unimed, enfim, vários players aqui que estão junto com as startups construindo, né, o futuro da saúde. E quando a gente olha para a health techs, a gente vê que esse mercado está crescendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a base que a gente acompanha de Brasil, né, cresceu de 945 health techs em setembro de 2021 para 981 startups health techs em outubro. Tá? Alguns grandes números, né, sobre esse mercado. Esse mercado ele tem crescido aqui, né, ele cresceu 3,8% em relação ao mês anterior. Hoje a gente divide o mercado de health tech em 14 grandes categorias, né? Temos 3 candidatas a unicórnios. A gente não tem ainda um unicórnio em saúde no Brasil. A gente entende pelos algoritmos que Doutor Consulta, Memed e Alice são hoje as 3 scale-ups mais bem posicionadas para serem aí potencialmente os primeiros unicórnios desse setor. Né? São mais de 17 mil pessoas empregadas em health techs, né? E um mercado que teve já 203
deals de investimento desde 2018, tá? Então, aqui a gente só está andando 3 anos para trás, tá? Quando a gente soma o valor total de investimento nos últimos 2 anos, a gente está falando aqui de quase 400 milhões de dólares, tá? E um ponto relevante também, M&As, ou seja, aquisição de health techs por corporações, principalmente grandes grupos de hospitais, né, grandes grupos de serviços de saúde em geral, têm adquirido health techs para acelerar o seu processo de transformação, tá? Quando a gente olha as top health techs hoje do país, né, você tem aqui as 10 mais, que são empresas que, quando combinamos, né, o quanto elas captaram de investimento, o faturamento que elas têm, número de funcionários e o crescimento que elas têm ao longo dos meses, né, a gente vê que essas são as 10 principais startups, né, desse mercado. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né, mas a gente tem aqui, por exemplo, o Zen Club, Vitude, Psicologia Viva, enfim, que estão nessa tendência muito forte, né, de saúde mental. Quando a gente olha as grandes categorias, você tem uma categoria que é dominante, né, que é uma categoria de gestão e prontuário eletrônico. Então, é natural, as clínicas, os hospitais, eles precisaram se digitalizar em relação a prontuário, em relação à prescrição, né? Então, você tem aqui uma fatia que é muito grande, quase 30% do mercado de startups está atacando esse setor. Depois você tem plataformas de acesso à saúde e depois você tem telemedicina, que é onde saúde mental, né, se encaixa. Então, a gente tem aqui telemedicina, algumas startups também podem estar em bem-estar, tá? Quando a gente olha, né, no Brasil, em termos de concentração por estado, a gente ainda vê que São Paulo, né, concentra quase 45% das startups, é o caso do Felipe, né? Felipe tem... Na verdade, o Felipe está entre o Nordeste e São Paulo, né, mas as startups, mesmo fora, acabam tendo uma presença forte em São Paulo por causa do acesso às grandes corporações. E aqui você tem um pouco de outras subcategorias, né, onde a de gestão, aqui, como a gente já falou, se destaca. Bom, público-alvo. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso com o Felipe, mas quase metade das health techs são B2B, ou seja, elas nasceram, né, para atender outras corporações, outras empresas, e não diretamente o consumidor. 28% dessas startups nasceram para atender especificamente o consumidor final, né? E você tem várias aqui que são híbridas. Aqui a gente tem um número de fundação de novas health techs ao longo dos anos. A gente vê que 2016 a 2019 foram os principais anos de fundação de health techs, né? E depois tem caído um pouquinho, mas o mercado, quando a gente olha no acumulado, ele só cresce, né? E por último, para terminar aqui esse espectro do mercado, a gente vê que o investimento está crescendo bastante também. Então, quando a gente fecha 2021 até agora, né, e a gente não fechou o ano ainda, a gente já está chegando em 260 milhões de dólares de investimento em health tech, tá? O que significa o dobro do mercado no ano passado. Então, o venture capital, né, ele está crescendo aqui para health techs 2 vezes em relação ao ano passado. E se a gente vai um pouquinho mais longe, né, e pega aqui depois os últimos 5 anos, a gente está falando aqui de 5, 6 anos crescer quase 10 vezes, tá? E como a gente falou, o número de aquisições de health techs também está subindo muito. Então, o mercado praticamente não fazia aquisição de health techs até 2019, né? E de repente acorda para isso em 2020. Foram 16 M&As envolvendo health techs e 15 M&As já esse ano. E ainda a gente tem ainda alguns dias aqui até terminar o ano. Bom, para quem quiser aprofundar, tá? Todos esses números que a gente está mostrando aqui são parte do Inside Health Tech, tá? Então é um report, né, que vocês podem ter acesso abrindo a câmera aqui nesse QR Code. Vocês vão para uma landing page, lá tem mais informações sobre esse relatório, esse trabalho que o distrito faz, né, para manter, claro, vocês aí informados também sobre as principais movimentações. Inclusive, só dando um spoiler, né, nos últimos 2 relatórios, a gente olhou no relatório, né, de outubro, a nova geração de farmácias no mês passado, né, e no mês retrasado, em setembro, a gente olhou tecnologias que estão revolucionando o tratamento de câncer. Então, todo mês, nesse relatório, a gente também faz um estudo específico.
Bom, queria voltar agora aqui para o painel e já fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, conta um pouquinho, você está nesse mercado de saúde mental, né? A Mudar, como você acabou de falar, é uma plataforma de saúde mental. Me conta um pouco como é que foi para você o pré-pandemia, né? Como vinha esse mercado crescendo e como pós-pandemia isso cresceu, né? Ou a situação se agravou e, consequentemente, as plataformas de saúde mental foram mais utilizadas. E aí, principalmente também, trazendo um pouco do ambiente corporativo, né? Que é onde você tem burnout, onde as pessoas, mesmo trabalhando em casa, muitas vezes estão mais pressionadas, né? Arretado, Gus. Primeira coisa, assim, sensacional, tá? O estudo. Assim, sou suspeito para falar, mas eu sempre consumo o material de vocês. Cara, o mercado de saúde mental, ele está vivendo uma revolução agora, né? Nos últimos anos, a gente, assim, não é saúde mental não é um assunto recente, né? Não é um mercado recente, mas ele é um mercado que ele vinha numa curva de crescimento acelerada desde meados de 2018 para cá. E ele viu uma revolução enorme acontecer, principalmente do lado do consumidor, com o início da pandemia, tá? Por quê? Porque é um mercado que vive um problema de estigma muito grande, tá? Então, a gente tinha uma série de problemáticas surgindo tanto a nível social quanto a nível corporativo. Para tu ter ideia, em 2019, 34% dos afastamentos e das faltas no ambiente de trabalho estavam relacionados à ansiedade e depressão, tá? Só que a procura por soluções de saúde mental ela era muito baixa, tá? Se a gente olha para o ambiente urbano no Brasil, a gente tinha uma expectativa de consumação de saúde mental que girava acima de 60%, ou seja, mais de 60% das pessoas tinham intenção de consumir uma solução de saúde mental, versus somente 2% da população que estavam fazendo terapia ou tinham um apoio psicológico no momento. Quando a pandemia veio, ela colocou a saúde e o bem-estar das pessoas em ênfase, né? E essa mudança drástica no nosso estilo de vida gerou um impacto muito severo, né, na capacidade de as pessoas se ajustarem à rotina delas. Isso, consequentemente, pesa no comportamental e vai gerar um aumento no número de casos de ansiedade, depressão e de burnout. Estudos mais recentes mostram que nos Estados Unidos os casos de burnout triplicaram durante a pandemia. Aqui no Brasil a gente não tem estudos tão fortes falando sobre aumento de prevalência, tá? O estudo mais relevante que a gente tem aqui, ele fala que o crescimento de transtornos mentais comuns, que englobam ansiedade, depressão e burnout, cresceu 30%, tá? Durante a pandemia. Então, isso no ano de 2020. Para a gente mudar uma startup que trabalha saúde mental dentro do ambiente corporativo, tá? E a gente vai um pouco além disso, porque a Mudar ela tem uma perspectiva de trabalhar a saúde emocional dentro do negócio. Então, além do braço da saúde mental, a gente olha para outros indicadores comportamentais dentro da organização que também afetam a saúde mental do colaborador para que a gente possa atuar de forma preventiva, tá? Bom, a empresa ela cresceu significativamente em 2020, a gente já vem numa curva aí de 500% de crescimento em 2021 e é só o começo, né? Muito bom. E realmente, né, assim, as pessoas elas estão no ambiente corporativo mais estressadas, né, porque né, a mudança por si só já estressa, né? Então, você tem vários benefícios, né, do trabalho remoto, mas também tem várias pressões extras em relação ao número de horas trabalhadas, né? Acho que é um consenso geral, de maneira generalizando, assim, acho que todo mundo que eu falo trabalha mais, né? Quando está em casa, tá ali sentado, conectado mais horas, né? O brasileiro por si só já é o povo mais conectado do mundo, né? Não tem nenhum povo hoje no mundo que passa mais horas conectado por dia do que o brasileiro. Então, a gente já tem uma predisposição, né, a sofrer mais ainda com relação a isso. Agora, como é que está a, a visão das empresas? Assim, porque e aí eu queria te fazer também uma pergunta sobre a acessibilidade que a telemedicina trouxe,
em relação à saúde mental, porque saúde mental sempre foi uma coisa de rico, né? Pô, ir no psicólogo não é um serviço muito acessível, né? As sessões são caras. A gente está falando de sessões de 300, 400, às vezes pode chegar até perto de R$ 1.000, né? Uma sessão, né? Então, é caro para você fazer um tratamento. E a telemedicina, eu vejo que, através do vídeo, ela trouxe uma acessibilidade muito maior, né, para a saúde mental. E explica como é que funciona a saúde mental através do aplicativo, através da telemedicina, e fala um pouquinho sobre o preço, ou seja, caiu muito realmente o preço, está mais acessível? Bacana. Existem alguns pontos assim que eu acho importante a gente mencionar, né? O primeiro deles é que a telemedicina ela chega com um viés de democratização de acesso enorme, tá? Então, se a gente antes tinha uma realidade em que o morador de, sei lá, vamos olhar para São Paulo, o morador de Pinheiros, ele tá ali, se ele quiser fazer terapia fora de Pinheiros, ele vai gastar pelo menos uns 40 minutos no trânsito, né? De ir de volta. Então, normalmente você tá amarrado com os profissionais do seu bairro, que por sua vez eles estão amarrados com alto custo de consultório naquela região e por aí vai. Então, na hora que você coloca o profissional dentro de casa, você permite que o paciente ele comece a fazer atendimento dentro de casa, você acessibiliza algumas coisas, tá? A primeira delas, custo, certo? Então, o profissional ele tem menos custo para fazer atendimento, você tem mais profissionais disponíveis dentro da sua rede, então você não fica limitado à sua indicação próxima da sua casa, tá? Existe uma acessibilização de tempo também, existe uma acessibilização de disponibilidade de profissional, tá? Então, se antes eu só fazia terapia porque o meu primo me indicou o psicólogo, ou porque minha amiga que é psicóloga me indicou alguém, agora eu posso fazer terapia porque eu tenho acesso a uma rede de profissionais que estão disponíveis na internet ou porque minha empresa ela está disponibilizando, tá? E aí, puxando a corda do que a gente estava conversando há pouco, sobre essa mudança de procura, é muito importante a gente entender a transição que o mercado está vivendo do ponto de vista de demanda por saúde mental. Muita gente olha para a saúde mental e faz, putz, viver um boom agora e o que é que vai acontecer, né? No primeiro momento, quando a gente entrou nesse cenário de início de pandemia, de fato, o que as pessoas vivenciaram foi uma onda de excesso de trabalho e baixa produtividade, tá? Então, estava todo mundo se ajustando à nova realidade, os casos de burnout estavam em alta, os casos de pessoas que procuravam plataforma por questões de abuso do uso de álcool ou de uso de drogas era absurdo. Hoje em dia a gente vive uma outra realidade, que é a realidade das pessoas que estão se ajustando ao modelo de trabalho híbrido, a retomada de trabalho presencial, mas principalmente da valorização do bem-estar, tá? Porque o trabalhador ele percebeu que trabalhar sem bem-estar não é mais uma opção, né? Ele entende que agora ele está vulnerável a todos esses desafios de burnout, de depressão, de ansiedade. Então, tem uma expressão, tá me fugindo da cabeça, mas a barra subiu, né? Então, a realidade ela é bem diferente. E, cara, me ajuda, tu fizesse um monte de pergunta, me ajuda a recapitular aí o... Não, e interessante, Felipe, o que você está falando, porque eu tenho percebido também uma migração das empresas em relação ao custo de saúde para prevenção e não para remediar, né? Ou seja, o colaborador depois que ele já está doente. E a saúde mental tem sido um dos principais drivers para isso, né? Porque o colaborador que está equilibrado do ponto de vista emocional, né? E às vezes também a questão não é nem na empresa, às vezes a questão é na família, né? Às vezes a questão está fora do ambiente de trabalho, mas o colaborador, ele, obviamente, se ele está preocupado, quando ele está no trabalho, não consegue estar concentrado com a cabeça lá, né? E isso pode despertar também depois outras doenças mais físicas, né? Causadas aí por um estresse, por um burnout, enfim, que depois tem um custo de saúde muito grande. Então, eu percebo que as empresas têm usado plataformas de saúde mental para prevenir, né, para trazer performance, porque o colaborador equilibrado ele performa melhor, né? Quem está equilibrado tanto na vida pessoal quanto na profissional ele performa muito melhor.
e para evitar um custo maior também de saúde logo ali na frente, né? Porque o colaborador estressado ele está muito mais propenso a um problema físico de verdade, a uma hipertensão, enfim, até às vezes ter hábitos nutricionais, né? Enfim, não saudáveis, isso pode originar um diabetes na sequência, enfim. Então, eu tenho visto como é que você está hoje, você nesse mercado, né, fornecendo solução de saúde mental para empresas. Isso é uma realidade? Você tem números ou algum case para mostrar, para falar, dividir com a gente aqui de empresas que estão aplicando isso com sucesso? Legal. Eu acho interessante a gente entender que essa questão da prevenção dentro das empresas, ela funciona quase como efeito cascata. Existe a correlação entre a prevalência de transtornos mentais e a prevalência de doenças crônicas como obesidade, diabetes, etc., nas empresas, ela é muito mais do que validada. Andam juntas, né? Exato, exato. E é curioso até porque a Mudar ela surgiu como o pivô de uma startup que trabalhava com prevenção de diabetes, tá? E a gente fez esse pivô justamente porque a gente entendeu que mais da metade da base de usuários da gente, de um negócio de diabetes, eram pessoas que estavam buscando apoio para tratar ansiedade e depressão, tá? E aí, logicamente que a gente falar sobre ansiedade e depressão, a gente já está falando sobre um passo, um momento além, né? Do ponto de vista de escala e de prevenção. Existe um momento anterior a esse, que é o momento da prevenção comportamental dentro das empresas, em que as empresas elas precisam olhar para questões de assédio dentro do ambiente de trabalho, questões de inclusão e diversidade para pessoas da comunidade LGBT, pessoas pretas, pessoas com deficiência e por aí vai. Tá? São todos fatores sociocomportamentais que afetam diretamente a saúde e o bem-estar e a saúde mental das pessoas. Tá? Hoje a Mudar está presente em mais de 100 empresas, tá? No Brasil e na América Latina. Algumas das empresas que a gente vem trabalhando de forma mais forte dentro desse ambiente corporativo, tá? E construindo cases são a Amanco, tá? Amanco, aqui no Brasil, todo mundo conhece. O pessoal do distrito, tá? Vocês são clientes da gente, a gente fazendo um trabalho super forte. Eu sou cliente. Perfeito. Conto na comunidade de startups de vocês. Beinhoff, bom, a gente está muito mais presente dentro do ambiente de tecnologia hoje e dentro de ambiente de enterprise, tá? E aí, paralelo a esse trabalho que a gente vem fazendo dentro do ambiente corporativo, existe um trabalho forte que a gente faz também com parceiros como a Johnson & Johnson, tá? Que aí é uma cordinha aí que a gente puxa a partir desse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o distrito, tá? E que, para Mudar, ele foi um divisor de águas na capacidade de a gente partir de atender a média empresa para alcançar o enterprise, tá? Então, na hora que a gente fez essa curva para atender Johnson & Johnson, Amanco, Sicredi, outros players maiores, Banco do Brasil com a Brasilprev, então isso desencadeou hoje a capacidade de a gente aprender a lidar com esse ambiente enterprise, que parece besteira, mas quando a gente olha para todo o nível de compliance, todo o nível de ajuste de solução, de adequação LGPD para um negócio pequeno, isso é uma barreira enorme que a gente precisa superar, tá? Então, Felipe, legal, eu não sabia dessa, hein? Eu vou contar esse case teu aí em mais lugares. Mas então, a partir do case da Johnson & Johnson, né, que vocês foram conectados aqui dentro do distrito, aliás, um disclaimer aqui, a Mudar, ela é uma startup residente, né, do distrito Nova HC. Vocês basicamente começaram aí a acelerar essa trilha de fornecer saúde mental para o enterprise, é isso? Exato. Exato. Legal, legal. E me conta um pouco, como é que foi esse case de Johnson? Vocês levaram saúde mental justamente no momento de pandemia, né, de estresse muito grande para médicos e enfermeiros. O conceito todo do projeto foi levar a saúde mental para esses profissionais que estavam ali na linha de frente de combate à pandemia, certo? Exato. E, assim,
vou voltar 1 ano e meio no tempo, tá? Quando a pandemia começou, Gus, eu me lembro que todo mundo levou uma porrada, né? Ninguém esperava que isso fosse tomar a proporção que tomou quando os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil e as empresas começaram a entrar em regime de home office. Eu me lembro que me veio uma preocupação na cabeça que foi, cara, dentro de toda a cadeia de problemas que a gente vai ter a partir dessa nova realidade de trabalho e de saúde pública, onde é que a gente vai colocar a saúde mental, né? E a gente não tinha outra opção senão colocar todas as fichas. E quando a gente teve o primeiro contato com a Johnson, a gente começou a desenhar esse projeto e era uma grande aposta para todo mundo, tá? A Johnson não sabia, o distrito não sabia, Mudar não sabia como é que a saúde mental ia afetar a saúde mental das pessoas que estavam na linha de frente, né? Como a pandemia ia afetar, desculpa. E a gente precisou tirar as coisas do papel muito rápido, né? E dar uma proporção, né? Criar um desenho de algo que a gente nem sabia como ia funcionar ainda, tá? Para a gente, aquilo dali foi revolucionário, tá? Porque, assim, o Brasil tava pés atrás, né, do resto do mundo quando a gente fala sobre adequação à segurança e privacidade de dados. Só que tudo que a gente fazia com a Johnson precisava estar adequado ao padrão global, tá? Então, a gente teve basicamente 45 dias do vamos tocar o projeto até colocar o projeto na rua, em que a gente precisou trazer todo o apoio de fora e, cara, o distrito fundamental para a gente nesse processo, para que a gente conseguisse preparar, mudar para tocar esse programa. Para quem não está familiarizado, o Cuidando de Quem Cuida de Nós, que é essa iniciativa da Mudar com o distrito, com a Johnson Johnson, ela é uma iniciativa que busca prover apoio psicológico para profissionais de saúde que estão em linha de frente, tá? Ela, inclusive, está rodando até hoje, e ela surgiu com essa proposta de levar o apoio terapêutico para médicos e enfermeiros e fisioterapeutas que estavam lidando com a realidade do Covid no dia a dia, que naquele primeiro momento, para aqueles profissionais, foi uma mistura de medo e de isolamento social, né? O programa hoje, Gu, Como não tinha vacina, né, Felipe? Quem estava na linha de frente lá tinha que ficar longe da família, estava trabalhando 18 horas por dia, a turma estava. Enfim, tinham muitos motivos para estar realmente de cabeça muito quente, né? Então, o estresse não foi pequeno nos primeiros 6, 12 meses aí de pandemia. Perfeito. Taxa de mortalidade, Gus, para profissionais de saúde era bizarramente mais alta do que o resto da população. Os casos assim, historicamente, os casos de burnout na área de saúde, eles já são significativamente maiores do que em outras áreas, né? Até por causa da própria dinâmica de trabalho, isso dá principalmente entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, diferente do que muita gente acha. Só que a área de saúde, ela vive um outro problema muito grande em relação à saúde mental, que é o tabu, tá? Parece cômico, assim, a gente falar sobre tabu na área de saúde, com saúde mental, mas depois que a gente começou a rodar o programa do Cuidando, a gente se deparou com um desafio de conscientização sobre saúde mental que parecia, cara, parecia brincadeira, sabe? E isso para a gente foi uma outra parte muito forte do trabalho, que foi como é que a gente faz para entrar nos hospitais e ajudar esse profissional de saúde a aceitar a situação dele de vulnerabilidade emocional, ao mesmo tempo que eu educo o gestor desse hospital de que tá tudo bem, tá? Ele não tá bem. Então, isso foi uma segunda parte do desafio de implementação do programa que a gente viveu ali de julho para frente, sabe? Legal, legal. É verdade, realmente esse tabu existe, né? A pessoa, ela entender que precisa de ajuda, né? Não deixa de ser um exercício de humildade também, né? De falar, pô, eu preciso de ajuda e vai procurar ajuda. E realmente acho que a saúde mental, ela não é só para tratar, né, que precisa de ajuda, ela é para autoconhecimento, para se manter equilibrado, para se preparar para o momento em que você vai ter alguma decisão importante. Então, por exemplo, eu faço, né, via telemedicina aqui, com Mudar,
tenho um psicólogo e tal, então não tenho... E não é porque eu estou doente ou não, não é nada de... É porque, puta, é super legal você ter alguém para discutir assuntos, né, compartilhar decisões e manter, enfim, um equilíbrio bom em relação ao que você pensa sobre você mesmo, os outros, enfim, tudo mais. Então, eu gosto muito. Eu até brinco que todo mundo deveria fazer, né? Eu acho que é um processo de autoconhecimento muito bom. Mas me conta um pouquinho, como é que funciona, então? Hoje, uma corporação que quer levar a saúde mental para os seus colaboradores, ela contata Mudar, por exemplo, ela paga pelos funcionários, os funcionários é que pagam, como, né, o Gympass, de certa forma, ele abriu um caminho enorme aí de serviços para corporações, né, mais ou menos na mesma linha. Como funciona isso, Felipe? Legal. Bom, o primeiro passo é a contratação de serviço que parte do setor de RH, tá? A gente brinca aqui na Mudar que a área comercial da gente, ela não vende para o RH, né? Ela ajuda o RH a convencer o quadro de executivos que saúde mental precisa entrar em foco. Mas a partir do momento que a empresa ela começa a utilizar a solução da gente, a gente atua dentro de 3 etapas para implementar, mudar dentro da empresa. A primeira delas é uma etapa de entendimento do nível de saúde emocional da organização, tá? E quando a gente fala sobre saúde emocional, mais uma vez, não é só olhar para indicadores de ansiedade, depressão e burnout, mas olhar também para como é que estão flutuando outros desafios comportamentais dentro da empresa, tá? Desafios sociais dentro da empresa, para que a partir daquilo dali, de diversos recortes que a gente vai traçar na organização, a gente possa entender como é que a gente vai focar os nossos esforços dentro da empresa. No segundo momento, a Mudala começa a fazer um trabalho a nível organizacional. Então, a gente conecta psicólogos organizacionais do mercado com o RH da empresa para trabalhar sobre os problemas socioemocionais que a gente identifica dentro da organização, mais uma vez, trabalhando sobre os recortes, para que, por fim, a gente possa entregar a terapia online como benefício, tá? Vocês sabem da vivência de vocês aí no distrito, que essa parte do trabalho organizacional que antecede o engajamento com a terapia, ela é fundamental, não só para quebrar o estigma sobre o assunto, mas também para ajudar as pessoas a criarem consciência sobre os desafios que elas vivem, né, no dia a dia. Exatamente. E a partir do momento que o pessoal do distrito é super engajado com a solução da gente, a partir do momento que as pessoas começam a fazer a terapia, aí vai entrar de uma questão de o quanto a empresa ela está disposta a coparticipar dentro do valor da terapia. Na grande maioria das vezes, aí vou olhar para 80% dos casos, as empresas custeiam uma parte da terapia dos colaboradores e os colaboradores pagam a outra parte da terapia, tá? A gente não costuma indicar que a empresa faça um custeio total da terapia, porque essa questão de você fazer um investimento pela sua saúde mental afeta muito a curva de engajamento no longo prazo, tá? Mas com a participação da empresa, hoje a gente tem uma realidade de pessoas fazendo terapia, na média, 5 vezes abaixo de um valor de mercado, tá? Então, as pessoas estão pagando 20 a 30 reais numa consulta, a empresa paga o resto do valor, e os valores de consulta hoje giram na plataforma da gente entre 50 e 90 reais, tá? Nossa, bem mais acessível, né? Realmente. Ou seja, você traz agora a terapia num preço, né, e com uma tecnologia que muito mais gente pode ter acesso. Felipe, excelente. Obrigado aí por explicar para a gente como é que funciona, né, uma plataforma de saúde mental hoje, que não é só para grande empresa também, né? Serve também para startups e scale-ups. Tem mínimo de colaboradores para entrar ou uma startup de 10 pessoas por ano já poderia ter como benefício? Gus, essa é uma pergunta sensacional, assim, porque né, na prática, o comercial da gente ele trabalha com empresas de 50 colaboradores mais. Porém, startups que fazem parte dentro da rede do distrito, elas usam a plataforma da gente como benefício do próprio distrito, tá? Então, hoje a gente tem muita gente de startups menores que acessam benefício para o seu colaborador através da rede de vocês. Então, Legal. fica um convite aí. Mas se tiver mais, e se não está na rede do distrito e quiser contatar vocês, tem que ter mais de 50 colaboradores, então. A empresa precisa pagar um plano para pelo menos 50 colaboradores. Perfeito, perfeito. Normalmente faz mais sentido se associar a vocês. Boa, boa, boa.
Legal, Felipe, cara, muito obrigado por nos ensinar aqui como funciona hoje um serviço de saúde mental via telemedicina, né? O setor tem crescido muito, a gente vê aqui que entre as top 10 startups do Brasil, 3, né, são desse setor. A Mudar tem crescido aí muito, né? Você mencionou 500% aí no último ano, então acho que essa é uma grande tendência dentro de health techs, né, principalmente aqui andando também na adesão dessa solução por corporações. Obrigado, Felipe, mais uma vez, e vou encerrando aqui o painel, se quiser colocar suas últimas considerações. Eu te agradeço, Gustavo. Cara, basicamente isso, acho que a gente conversou sobre bastante coisa aqui. Acho que o momento agora é de fazer uma reflexão sobre como é que a saúde mental vai afetar a realidade dos seus colaboradores e sua realidade pessoal também daqui para frente, tá? Que é um outro momento chegando, outros desafios, entender como é que você vai tratar isso numa perspectiva organizacional. Tem muita empresa que já começou. Muito bom, muito bom. É isso, gente. A gente se vê aí num próximo painel e muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.